De início logo, o que vocês pensariam um paciente com essas queixas? Quer abrir para alguém? Pode passar. Ok. Bom, esse paciente era um paciente que já fazia um acompanhamento prévio ambulatorial. Ele tinha um acompanhamento com cardiologista frequente, por conta ele é hipertenso de base, e estava bem controlada a doença de base, estava em acompanhamento prévio. E aí, no início de agosto, ele abriu esse quadro, essa hiperemia cutânea, essa febre, essa descamação, sem outras queixas, sem outros sintomas. Procurou emergência nesse contexto. Nessa época, sintomas de mal-estar também geral, e aí, nos exames iniciais, foi observado que ele tinha uma piora da função renal, ele tinha, na verdade, uma disfunção, uma urgência dialítica associado com essa síndrome febril. Nesse momento, foi realizado novos exames para investigação. A gente vai discutindo ao longo da apresentação, para entender melhor essa fase. Era um paciente hipertenso, bem controlado, em monoterapia com losartana, que foi suspensa na admissão por conta da disfunção renal, e que não tinha relato de alergias também. É um paciente casado, não tinha histórico de viagens recentes, não tinha, dos familiares e contactantes, não tinha ninguém com quadro infeccioso, ou com quadro, uma febre também relatada. E aí ele veio nesse contexto para investigação conosco. O exame físico na admissão observava que ele tinha uma hiperemia intensa, principalmente em tronco, na região, no dorso, mas também no tronco, em face. Essa região, essa presença de petequias em alguns pontos, essas placas confluentes, associadas com descamação da pele em alguns pontos, e um edema importante do tronco, da face e também de membros superiores. A ausculta pulmonar dele era inocente, a avaliação cardiovascular dele também. O abdômen dele, nesse momento, não tinha visceromegalias e indolor à palpação. E o exame neurológico dele também era inocente. Com isso, a gente fecha o que até o momento? Pessoal? Acho que podia, a Alice aqui de Vitória, acho que os residentes poderiam dar a opinião deles, né, Pedro? Tem os residentes da NEF aí do campo. Acho que está com o Everton, né? Certo. Bom, partindo para o laboratório dele... Espera um pouquinho, Adriano. O pessoal quer falar alguma coisa? O Everton, o pessoal está contigo aí? Não, Gil, hoje eu estou de espectador trocando fralda. Então, o pessoal do Paraná, tem o pessoal do Paraná também, os residentes. Mas os residentes estão lá, eles podem participar. Né? Eles estão tímidos. Eu já chamei aqui, eu estou vendo a Alice pode intimá-los aí. Patrícia aqui, ó. Eu também não estou no campo. Certo. Gil, vou só resumir um pouco essa primeira apresentação. Isso. Antes da gente entrar para os exames, tá? Esse paciente, ele foi um paciente é um paciente que, como o Adriano apresentou, que fez um check-up cardíaco, era um hipertenso de base, realizou um check-up cardíaco em julho, e mais ou menos 16 dias, 15 dias depois, ele abriu um quadro febril eczematoso. É isso, num cara rígido. E aí, a partir desse quadro febril eczematoso, ele também começou a desenvolver sintomas
que o levou para a urgência, um edema, um quadro, um mal-estar inespecífico, as febres persistentes, né? Porque ele, a princípio, ele julgava que isso era um quadro febril, uma virose, alguma coisa que iria desaparecer. Até que buscando a emergência, porque esse quadro não cessava, e o exantema começou a aumentar, quando ele entrou no pronto-socorro, foi verificado que ele tinha uma ira. E era uma ira já indicação dialítica, né? Ele já até vinha um pouco oligúrico, e aí isso vinha repercutindo no quadro clínico de edema. Então, ele foi surpreendido com um quadro febril, eczematoso e uma ira dialítica. É esse o contexto onde ele foi transferido para o hospital universitário. Ele começou diálise na urgência, o Adriano vai mostrar os exames que pontuam alguns detalhes desse caso dele, mas ele começou a indicação dialítica no hospital de referência de urgência aqui do Maranhão, e aí, dentro desse quadro, ele foi transferido para a gente fazer a investigação do hospital universitário. A gente recebeu uma ira persistente, grave, e dialítica, né, num paciente que aparentemente não tinha um quadro sistêmico no momento, importante, mas não tinha diagnóstico. Então, foi aí que a gente começou a discussão dessa ira. A gente pode até pensar que ele tem uma síndrome pele-rim, né? Que aí abre um leque de possibilidades. A Alice quer falar? É isso que eu ia falar, Gina, porque, assim, no contexto, a gente tem que excluir algum quadro infeccioso, mas, assim, na anamnese, foi o Adriano que apresentou, né? Isso. Ele não relatou nenhum contato prévio com agente infeccioso importante, viagem recente. Eu acho que também deve ter sido investigado algum tipo de DST, lembrando que exantema difuso, assim, às vezes a gente tem que pesquisar sífilis também, porque está tendo um aumento da incidência de sífilis, né, secundário, principalmente por falta de tratamento, né, aqui no Espírito Santo a gente tem visto bastante, mas o que chama atenção bastante na anamnese desde o começo foi a história de ter introduzido um medicamento, né, que predispõe a fotossensibilidade lá em julho, em agosto ele ter desenvolvido esse quadro, né. Então, isso chama atenção para a gente também, do início do medicamento, né, a gente sabe que o losartan, foi o losartan, pelo que entendi, foi o losartan que foi introduzido. O losartan, ele induz fotossensibilidade, né, então, junto com essa questão, né, de induzir fotossensibilidade, com o quadro de febre, racho cutâneo, alteração de função renal, a gente tem que pensar em nefrite intersticial aguda também por medicamento, ampliando o leque também para toxicidade por drogas, né, e nos exames de investigação, para a gente pensar em toxicidade por droga, primeiro a gente tem que excluir agente infeccioso também, né? Outros agentes infecciosos, outras causas de doença autoimune, que eu não vejo muito aqui, né, assim, pela característica da lesão, que é uma lesão difusa, pelo que eu estou vendo na figura macular, não parece papular, não parece petec, para mim é diferente de petec, isso aí para mim é uma lesão macular difusa, ela pega mais, pelo que eu vi, tronco, vai se espalhando, não sei se pouco, extremidades, que também fala mais a favor de medicamentos, de toxicidade medicamentosa, né, e tem outros vírus também que a gente pode pensar aí que causam essa lesão cutânea aí também. Mas que não são muito coincidentes com 46 anos, né? Já vi parvovírus B19 fazer isso daí, em paciente adulto jovem, né? Mas é bem mais raro do que em criança, né? A ira aí seria mais pré-renal, né, Alice, nesses casos de infecção, né? Às vezes sim, né? Às vezes pode ser uma glomerulonefrite pós-infecciosa também. A gente não viu os exames laboratoriais, né? Mas em contexto de infecção aguda, com febre, calafrio, mal-estar, a pessoa fica, que é um adulto de 46 anos, fica com uma inanição, se alimenta mal, às vezes desidrata, pode falar de pré-renal, mas assim, pensando nesse contexto de um mês de evolução aí, estaria entrando também no contexto de doença inflamatória imunomediada, ou secundária quadro infeccioso, tem que pensar em algumas doenças autoimunes também, mas está aparecendo um caso assim, também não podemos ter toxicidade por droga, né?
Eu fiz até uma lista aqui eu tenho uma listinha das causas de síndrome pele-rim, né? Então, já foi falado aí lúpus, né, doença autoimune, endocardite, né, amiloidose, que pode dar púrpura, né, vasculite por IgA, que aí já foi, a característica não era purpúrica, né, não era de petequia, né? Isso. Crio, né, a JEPA, né, Churg-Strauss, existe uma doença bem rara, mas a gente já teve 2 casos aqui, foi de vasculite urticariforme hipocomplementêmica, porque ela dá também umas lesões, às vezes, lembrando umas lesões meio alérgicas associadas à vasculite junta, né, e drogas, como foi falado foi bem reforçado aí pela Liz. Professor Ricardo, uma coisa a mais? Os medicamentos quais foram mesmo? Só o losartão, o que mais foi? Pronto, dos medicamentos, era o losartana e era um halopurinol. Eram os únicos 2 medicamentos que ele fazia uso. Halopurinol, tá certo. Mas qual que introduziu em julho, Adriano? Entendi que era só a losartana. Pronto, a losartana é que ele fazia tratamento em monoterapia para o controle da pressão. Mas Já era bem anterior, né? Qual que foi introduzido que você falou e que isso faz diferença? O halopurinol faz muito nefrite intersticial. A halopurinol faz muita farmacodermia. Parece mais, talvez o termo melhor seria não hiperemia intensa, né? Talvez seria um eritema polimorfo, não é isso? Isso, também acho, professor. Hiperemia intensa da ideia que é uma lesão uniforme. Aí, eritema polimorfo, né? Seria isso? Sim, né? Foi o halopurinol que foi introduzido em julho e a losartana que foi os 2, na verdade, suspensos na admissão. Pois é, porque o halopurinol, aí ele é, assim, quase 5% das pessoas que tomam halopurinol fazem eritema polimorfo, complicam com NIA, né? As alterações dele. Mas não está na relação ali, né? O halopurinol, naquele ciclo. Foi introduzido em julho, por isso que eu perguntei para ele o que tinha sido introduzido em julho. Porque em julho ele falou que introduziu o medicamento e em agosto ele desenvolveu o quadro. Isso. Essa parte do... Mais no eritema polimorfo, com febre, não é isso? E mucosa, como é que era, Adriano? Mucosa. Na admissão dele, a mucosa... Ele tinha um eritema, tinha inflamação, uma mucosite de lábios também, e chamava atenção que a pele ficou extremamente afilada, especialmente no local do acesso vascular, do Scheide, com 48 horas do implante do catéter, tinha já secreção purulenta na região. Também é um outro dado relevante para a gente. Outra assim, da eritema polimorfo, com febrão, com descamação de extremidade, lembrar de estafilococcía, né? Pele escaldada, estafilocócica, complicando com glomerulonefrite. Bora ver os exames. Pronto. A gente vai entendendo melhor a questão dos exames dele agora. Bom, foi solicitado alguns exames gerais para investigação, entender melhor qual a etiologia dessa ira. A gente questionou bastante toda essa parte que a doutora Alice também, doutora Alice e o doutor Gil comentaram. Causas infecciosas, causas imunológicas e, enfim, medicamentosas também, querendo ou não. E na admissão ele já chegou conosco com um quadro, uma leucocitose importante. E aí, no diferencial do hemograma, chamava a atenção que ele tinha um aumento de eosinófilos também. Então, tinha uma anemia, plaquetas normais. Já em uma disfunção renal importante, com uma taxa de filtração de 6 na admissão. Lembrando, oligoanúrico nesse momento. Além disso, enzimas hepáticas também alteradas. Elas não chegou a fazer um padrão de mais de 5 vezes o limite superior, mas teve essa elevação em relação ao basal dele. Agora, o que chamou a atenção era
um padrão mais colestático. Esse é uma GT dele que elevou bastante. Foi também verificado. Então, assim, o que a gente tem até o momento? Uma combinação dos distúrbios, distúrbio renal, disfunção, uma combinação de distúrbio hepático e o quadro cutâneo relevante. Foi também questionado se ele poderia ter algum, pensando na questão de exames de imagem, para fazer até diferencial com as outras etiologias. Então, foi solicitado tanto tomografia de abdômen quanto de tórax. O tórax evidenciou que tinha uma linfonodomegalia, na verdade, em cadeias principalmente pré-traqueais e axilares bilateralmente. Já no abdômen, chamava atenção um espessamento e um borramento da gordura perirenal, bilateral, mas mais importante à esquerda, mas que não fechava, não tinha nenhuma coleção delimitada ao método. Além disso, foram solicitadas culturas nesse contexto. E aí, de fato, positivou para Staphylococcus aureus. No caso, multissensível pelo padrão. Então, por conta desse quadro febril, as lesões cutâneas difusas e a presença do estáfilo, a gente acabou iniciando antibiótico terapia, mas o que chama atenção também é que a hemocultura positiva, mas a urocultura negativa. Junto com as sorologias, a gente fez pensando em hepatite, foi eles. Te perguntar o diferencial do hemograma. Tinha eosinofilia? Como que estava o diferencial? Que só vi que estava com leucocitose. Era desvio até metamielose, era eosinofilia? O que tinha? 38% do hemograma, isso. 38%. Tinha... Ou eu estou errado? Exatamente, 38% eosinófilos. Tá bom, obrigado. Dose com predomínio de eosinófilos. Ou melhor, certo? Bom. Uroculturas negativas e sorologias para as hepatites também ficaram negativas. E aí a gente começou a questionar se essas lesões e esse quadro infeccioso pelo aureus era primário ou era secundário a alguma questão. De todo jeito, foi trocado os acessos dele, iniciamos como antibiótico terapia, vindo num contexto que ele já foi transferido de outra unidade, que era hospitalar, que costuma ter infecções já por germes resistentes. Ele, na admissão, o editor. Doutor Ricardo? Ele já chegou com o catéter de Stein. Já chegou com catéter. E a hemocultura foi quando ele chegou logo? Isso, foi da admissão. Da admissão, certo. Isso. Beleza. Na admissão ele chegou fazendo febre, tinha já esse catéter alterado, o aspecto dele, e teve episódio de hipotensão também. Aí, por conta disso, já mesmo sem esse resultado do antimiograma, a gente começou, foi ceftazidima com vancomicina para ele. E aí, com 24 horas, teve a positividade daquela hemocultura. Bom, aqui, fazendo um resumo do quadro, paciente masculino, 46 anos, hipertenso, sem outras comorbidades relatadas, sem histórico de exposição, viagens ou exposições de risco sexuais também, casado, fazia acompanhamento ambulatorial regular com cardiologista, teve monoterapia com losartana, que acabou associando com allopurinol nesse período, evoluiu com quadro de hiperemia, descamação e edema, além de uma síndrome febril importante, acabou entrando em terapia renal substitutiva com a disfunção renal já cerca de 20 dias depois do insulto
dessa consulta, teve um quadro de hepatite, tinha linfadenopatía, tanto mediastinal quanto axilar, e tinha uma bacteremia por estáfilo. Pensando em todos esses achados, o que a gente consegue fechar? O que vocês pensariam? Quer falar, Alice? Volta lá, Adriano, nos problemas que você no slide anterior. Claro. Adriano, tem o parcial de urina dele? Exame de urina, Adriano, tem? Peraí, rapidinho. Na verdade, quando a gente chegou nesse momento aí, a gente estava no contexto de uma ira prolongada, e ele começou a abrir um sedimento, um pouco de urina, e a gente tinha uma leucocitúria estéril, na verdade, né? E o exame de imagem dava a entender que ele tinha a tomografia, do momento onde ele estava oligúrico, também dava a impressão de que ele tinha uma pielonefrite bilateral. Era assim que era uma imagem de um rim com aumento de rádio ecogenicidade. E isso dava a entender que ele tinha um quadro agudo maior do que uma ira pré-renal, no contexto de desidratação, de que ele tinha possivelmente, a gente estava na frente de uma nefrite, era essa a impressão que a gente tinha, que colava com o quadro sistêmico dele, dentro de um contexto pele-rim mesmo. E aí algumas causas já tinham sido afastadas, as causas infecciosas principalmente, e a gente desconfiando de que a gente podia estar no contexto de uma nefrite tubulointestinal, a gente acabou, uma ira que não fosse só uma NTA, a gente acabou indicando a biópsia, que pensando em todas essas causas que a Alice começou a enumerar aí, né, inclusive autoimune, infecciosas, medicamentosas, e aí foi nesse contexto que a gente indicou a biópsia, que chegou primeiro do que alguns outros exames, por exemplo, o painel autoimune, né? Sim. A gente teve dificuldade na solicitação desse painel autoimune, e aí a gente acabou recebendo primeiro uma biópsia renal, que é o que o Pedro vai mostrar, né, Gil? Isso, mas eu acho que a Alice quer comentar alguma coisa em cima dessas alterações aí. Professor Ricardo ou Rafael? Acho que o Everton. Tem uma fila também aberta. O Gil, Pedro aí. Acho que esse caso é bem interessante, né? Ele amplia muito as possibilidades aí. Assim, ele fecha critérios para síndrome DRESS, né? Que é aquela reação que a gente pode ter aí a drogas. Ele tem eosinofilia, né? Importante. Ele tem reação cutânea. Ele tem envolvimento dos órgãos, né? De mais de um órgão aí. Ele tem alteração hepática, renal, ele tem linfadenopatia, então ele já fecha critérios para síndrome DRESS. Outro dado que chama atenção é que ele tem uma hiperesinofilia, uma síndrome hiperesinofílica, que é geralmente quando a gente tem mais de 1.500 eosinófilos. E outra coisa que chama atenção é que ele veio com essa cultura positiva. Então, assim, o que está vindo primeiro aí? Que ele tem um quadro reacional, cutâneo, paralelamente depois ele fez uma estafilococcia, ou não, né? Ou ele teve só um quadro inicial infeccioso. O quadro renal é muito sugestivo de poder ser, né, um envolvimento, uma nefrite tubulointersticial mesmo. Essa seria talvez a principal hipótese inicial. Ou será que esse cara tem, entrando nos diagnósticos diferenciais de síndrome hipereosinofílica lá, né? Tem infecção, causas neoplásicas, né? Os contextos reacionais aí a drogas, né? Então, aí você tem um leque gigantesco aí de possibilidades diagnósticas aí, né? Poderia ter de base uma neoplasia, né?
uma doença hematológica também, né? E esse quadro, esse halopurinol só está confundindo aí nossa vida também. Com essa linfadenopatía, né? Assim, tem 1 milhão de possibilidades aí, então, com esse quadro, mas, a princípio, né, pelo contexto aí epidemiológico, a questão da droga, da introdução, né, talvez ele possa ter aí mesmo, mas pode ter diversas possibilidades, mas esse seria, do ponto de vista lógico, né, uma síndrome DRESS, e talvez depois ele teve uma sobreposição aí de uma infecção estafilocócica, né, acho que essa é uma ideia mais sequencial, mas pode ampliar o leque aí para os diagnósticos diferenciais aí de síndrome hipereosinofílica aí. É isso. Perfeito. Adriano, e o complemento? Complemento, Adriano. Pronto, o complemento dele veio normal, na verdade, e o FAN também negativo. E também falando sobre essa questão, aproveitando do comentário da estafilococcemia, foi feito também um eco que não evidenciou alterações. Normal. Complemento normal, C3, C4. Isso, perfeito. No caso aí, assim, a princípio, como é que era a diurese dele? Ele tinha uma boa diurese, era não oligúrico? Como é que... Pronto. Inicialmente, ele ficou oligoanúrico na admissão, e aí, a partir de 1 semana de terapia substitutiva, ele acabou abrindo diurese e ficou poliúrico. Fazia 3, 4 litros de... Certo, ok. Aí, a princípio, no contexto aí de... Tudo leva, né, como o professor Werner comentou, exposição ao halopurinol, fazer o eritema polimórfico, né, cometimento de mucosas, aí parece, assim, a princípio parece um quadro de farmacodermia complicado com NIA. Como falou, possivelmente esse estáfilo aí já foi do catéter, né, após ele estar em diálise, né? Pode ser. Outra possibilidade é ter tido eu não identifiquei assim um foco para a infecção primária do estafilococcus, né? Para justificar um eritema polimorfo, uma síndrome de pele descaldada, para justificar um glomerulonefrite. Outra coisa que fala contra é as frações de complemento normais, né? Então, no caso assim, ultrassom, os rins não tinham dilatação, não, a princípio ele chegou inchado, né? Estava hipertenso? Ele chegou, no momento da admissão, ele não ficou hipertenso, porque ele deu sinais que estava evoluindo com um choque séptico. Ah, tá, ele chegou... Mas, posteriormente, sim. E também, só complementando, a urina dele depois tinha uma proteinúria discreta, abaixo de 1 grão, com uma leucocitúria asséptica. Então, e a uricultura negativa também. Pronto. Aí ele se enquadra aí numa indicação de biópsia, seria uma ira intrínseca de etiologia não definida, né? Suspeita, assim, pela história, a princípio, nefrite tercial, né? Mas sabe como é que é a ira intrínseca de etiologia não definida? Pode haver surpresas, né? Então, afastou-se causas renais, aí, assim, no contexto de usar halopurinol, fazer um eritema polimorfo, aí fazer eosinofilia, ter AS com leucocitura estéreo, né, que faz parte do contexto, né? Então, uma possibilidade forte é NIA, né? Nefrite tercial alérgica. Seria a primeira hipótese, mas há surpresas a vir por aí, né? Provavelmente deve ter alguma surpresa, né? Adriano, uma dúvida. Pace ANCA normal? Pace ANCA, do painel de autoimunidade, você falou só do lúpus e do complemento. Pronto. Pace e ANCA normais. Sim. Tá. Muitos desses exames vieram depois da biópsia, né? Isso. É o que vocês estão apresentando na cronologia, né, do que aconteceu, depois que vocês vão botar os exames. Isso, acho que era isso. O Everton também colocou que ele levantou a mão? Não, eu acho que ele não baixou da vez passada, eu acho. Não sei se o Rodrigo quer falar, Rafael de Petrolina.
Não sei se ele ainda está aí. Bom, acho que a gente passa para a outra. A única coisa que está me incomodando um pouquinho é que essa hepatite, assim, tem um aumento de gama-GT e nas nefrites intersticiais medicamentosas é mais aumento de transaminase, né? Isso aí me incomodou um pouquinho. E a linfadenopatia, assim, sabe que o quadro inflamatório pode causar, mas não é tão comum a gente ver linfadenopatia mediastinal e axilar, né? Para o radiologista laudar como patológico, porque eles devem estar bem aumentados mesmo. Sim. Então, isso aí chamou atenção e não é comum a gente ter pós-medicamento, pós-alteração por medicamento. Sim. De fato, era esperado alterações das transaminases de uma forma isolada, inclusive maior que esse valor, né? De pelo menos 5 vezes o valor de referência. Com um pouco frustro também, por isso que muitas opções diagnósticas a gente também abriram um leque, a gente não estava conseguindo estreitar de uma forma só com esses exames. Uhum. Mas, enfim, o paciente acabou, nesse contexto, foi indicado a biópsia renal, por conta, pensando nesse quadro de ira a esclarecer, mas essa hipótese também de NIA medicamentosa foi considerada. E, enfim, a biópsia, acho que o Pedro vai comentar um pouco agora. Acho que tu tira a tua apresentação. Bom dia, pessoal. Bom dia. Deixa eu testar aqui. Passou? Passou, né? Passou. Certo. Então, meu nome é Pedro, sou patologista aqui da Universidade Federal do Maranhão. Vejo as biópsias renais junto com o Dr. Gil e agora eu vou apresentar para vocês o material que a gente recebeu desse caso. Na microscopia de luz comum, o material que foi enviado para a microscopia de luz comum era um fragmento que media 8 milímetros, que nesse fragmento a gente tinha representado córtex e medula renal, com um total de 9 glomérulos e 2 artérias. Inicialmente, eu trouxe uma imagem num aumento não tão grande, aqui é um pequeno aumento, né, na verdade, do maçom, que dessa distância, desse aumento, a gente consegue ver que tem uma área de infiltrado inflamatório bem evidente aqui. Essas bolinhas mais escuras, todas são células inflamatórias. Estão entremeando aqui os túbulos. E esses túbulos têm um espaço entre eles. Então, tem um afastamento grande entre esses túbulos aqui. A gente infere, então, que nessa área, a gente pode ter tanto uma fibrose intersticial, quanto um infiltrado inflamatório nessa área, nesse espaço que está se formando entre os túbulos. Nessa imagem, a gente vê também aqui um glomérulo já representado, mas eu vou detalhar mais as alterações que estão acontecendo em aumentos maiores, né? Aqui uma outra porção da biópsia, com 2 glomérulos representados, e esse aspecto túbulo intersticial se mantendo, né? Os túbulos aqui com um afastamento entre eles, e nesse espaço entre o afastamento, células inflamatórias. O tricrômico de Masson não é a melhor coloração para a gente avaliar as células inflamatórias. Acaba que a gente vê os detalhes delas melhor na hematoxina e na eosina, né? Outra área aqui é a mesma área da biópsia, a mesma foto, na verdade, da primeira que eu mostrei. E aqui, essa mesma área anterior, só que em outra coloração, agora aqui na hematoxina e na eosina. A gente consegue ver com mais distinção o núcleo das células inflamatórias, esses núcleos pequenininhos aqui, ocupando esse espaço entre os túbulos, né? Novamente, outra porção. A intensidade, a densidade desse filtrado inflamatório é variável, mas a gente vê áreas em que ele está bem denso, em quase todas as imagens que eu estou mostrando aqui. Novamente, aqui nesse canto a gente já vê mais uma área de atrofia tubular, com esses túbulos pequenos, com o espessamento da membrana basal ao redor deles. Então, aqui infere mais uma alteração de cronicidade nesse parênquima. Outra área, já também mostrando atrofia tubular, com os túbulos pequenininhos, e mesmo nessa área de atrofia tubular, um infiltrado inflamatório intersticial bem presente. Quando a gente aproxima mais para avaliar esse infiltrado inflamatório,
a gente vê aqui nessa imagem que nós temos túbulos que estão algo preservados, estão um pouco tortuosos, mas não estão com tantas alterações degenerativas. Ao lado desses túbulos, a gente já vê aqui uns menorzinhos. Então, esses aqui já são túbulos atróficos e agredidos pelo infiltrado inflamatório. E esse infiltrado inflamatório está composto aqui principalmente por células mononucleares, né? Que são linfócitos e plasmócitos principalmente. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, a gente não vê polimorfonucleares, a gente vê só mononucleares. Em outras áreas da biópsia, a gente vê esse mesmo aspecto de células inflamatórias com predomínio de mononucleares. Aqui já tem algumas alterações degenerativas tubulares leves, com descamação de células aqui. E no detalhe, o glomérulo não apresenta tantas alterações. Ele até parece estar um pouco hipercelular, mas a gente usa das outras colorações para avaliar direitinho se isso seria realmente uma hipercelularidade mesangial. Aqui, se for alguma hipercelularidade, seria mesangial, né? Porque pode ter vários confundidores técnicos e de apresentação morfológica mesmo, para definição dessa hipercelularidade. E aqui, novamente, a gente vê os túbulos atróficos. Olha, esse daqui. A gente quase não consegue perceber que aqui é uma célula epitelial, de tão plano que está esse epitélio pela atrofia tubular. Novamente, uma área com infiltrado inflamatório denso, mononuclear, só que nessa imagem a gente já vê uma outra alteração, nesse túbulo aqui. Esse é um túbulo que está com alteração degenerativa, e a gente vê aqui uma célula mononuclear entremeando o epitélio, dentro do epitélio. Isso daqui é uma figura de linfocitose que a gente traduz como tubulite, que é uma inflamação dentro do túbulo. Então, tubulite a gente define como a célula inflamatória entre as células epiteliais, como está sendo visto aqui. E essa era uma alteração que não era tão frequente. Se a gente for voltar aqui nas outras fotos, focando em procurar essa tubulite, a gente não acha. Aqui, nem aqui. E até mesmo nessas imagens no menor aumento, a gente já consegue ver que tem pouca tubulite. Aqui pode ser uma areazinha de tubulite, que a gente precisaria descer para avaliar, né? Então, a tubulite, nesse caso, está presente, mais focal. Aqui uma outra área mais aproximada, para a gente ver que esse infiltrado inflamatório continua com esse padrão mononuclear, de predomínio mononuclear. E aqui ao centro, a gente tem o que parece ser um glomérulo globalmente esclerosado, né? Novamente, aquele glomérulo que a gente avaliou mais aproximadamente, só que aqui em outro corte. E nesse corte ainda fica uma dúvida se tem realmente uma hipercelularidade acontecendo aqui. E aqui acima dele a gente vê outro túbulo com infiltrado inflamatório, com um linfócito entrando aqui no epitélio, outra figura de tubulite. Esse glomérulo aqui no maçom, eu trouxe aproximado assim para a gente tentar avaliar essa questão da hipercelularidade. Aqui já não parece tanto que tem uma hipercelularidade mesangial. E a gente vê mais espaços vasculares aqui das alças capilares abertas, né? Então a gente está vendo um glomérulo que não está exatamente com aquela carinha normal do glomérulo. Parece estar acontecendo algo com ele parece estar um pouco encolhido, pode ser até uma alteração isquêmica, mas alterações digestivas de um processo inflamatório ativo glomerular, a gente não conseguiu ver nessa biópsia. Aqui no maçom, para a gente avaliar o aspecto desses túbulos, aqui está bem evidente a alteração degenerativa tubular. Aqui a gente tem um túbulo que, dessa imagem, é o que está melhor preservado. As células têm a sua altura de citoplasma habitual, tem até um esboço de bordinho escova aqui. Mas aí quando a gente vai comparar esse túbulo com esse outro, a gente já vê que está bem diferente. Quase não tem citoplasma nessa célula. Tem alguns pedaços de célula decapitados aqui para dentro do túbulo, para a luz do túbulo. Aqui a gente consegue comparar que esse lado daqui tem mais alteração degenerativa do que esse outro lado, né? E aqui uma outra imagem com a representação de um vaso, que é um vaso que também não apresenta alterações, nesse caso, acompanhando um pouco o quadro que a gente viu no glomérulo, né? E, de fundo a esse vaso, ao redor desse vaso, um túbulo interstício bem acometido, tanto por fibrose intersticial, que a gente vê muito verde aqui, tanto por infiltrado inflamatório, mononuclear, ainda mononuclear e denso, né? Novamente, outra área do maçom, onde a gente vê alterações degenerativas tubulares, aqui, aquilo que parecia um glomérulo globalmente esclerosado, aqui novamente.
e o infiltrado inflamatório denso, mononuclear. Na prata, a gente consegue analisar que esse glomérulo tem a sua estrutura da membrana basal glomerular mantida. A gente tem a membrana basal glomerular aqui no aspecto que ela deve ter na prata. Aqui, na outra incidência de corte, ela aparece mais clarinha, mais delgada, como ela deve ser. E a gente não vê aqui alterações que seriam sugestivas de uma hipercelularidade, como, por exemplo, uma duplicação de membrana basal, um apagamento dessa matriz aqui, que é a matriz mesangial, que acontece quando se tem uma hipercelularidade mesangial, né? E ao redor do glomérulo a gente vê o afastamento aqui entre os túbulos, né? Mostrando a fibrose intersticial. Que se a gente fosse avaliar essa imagem aqui, a gente diria que desse lado aqui tem a fibrose intersticial e desse lado aqui os túbulos estão mais preservados, o túbulo interstício está mais preservado. Os túbulos ainda estão juntinhos um dos outros, né? Não tem esse espaçamento de colágeno entre eles. Na IF, o fragmento da IF era maior do que o da ótica, da microscopia de Lewis. Ele media 12 milímetros, mas também tinha córtex e medula, mas só vieram 3 glomérulos. O achado que a gente teve nessa IF foi de depósitos segmentares com C3, nesse aspecto, que é sugestivo de áreas de aprisionamento, né, desse fator do complemento, que acontece em áreas de esclerose ou em glomérulos globalmente esclerosados. Então, foi uma imunofluorescência que, apesar de ter uma positividade no glomérulo, essa positividade não denota um processo inflamatório ativo glomerular. E a nossa conclusão foi que, nesse caso, a gente tinha uma nefropatia crônica avançada. A gente definiu assim, porque a fibrose intersticial e a atrofia tubular já eram num grau acentuado, e dos 9 glomérulos amostrados, 5 estavam globalmente esclerosados. Sobreposta a essa nefrite crônica avançada, a gente ainda via sinais mais específicos de uma etiologia, que são os sinais de nefrite tubulointersticial aguda, com essa repercussão tubulointersticial acentuada. Aqui tem um descritivo, que é o que eu vou discutir com vocês sobre esse caso, mas aqui a gente já vê que são pontos algo-chave nessa avaliação, né? Que é a inflamação do córtex não fibrótico, a fibrose intersticial e atrofia tubular, que é a FIAT, e no final esse score, que é o que eu vou apresentar. Além disso, também a NTA moderada, que caminha junto com esse processo da nefrite tubulointersticial aguda, né? Então, vou falar um pouco primeiro sobre a síndrome DRESS e o rim, que a síndrome DRESS é um diagnóstico clínico, né? Você precisa ter a evidência do contato com droga e a repercussão sistêmica toda que o paciente apresenta. E a repercussão renal que se tem na síndrome DRESS é basicamente NTI, nefrite tubulointersticial. Isso daí foi um estudo que foram feito com 70 e alguns casos, e desses 70 e poucos casos, 77% apresentavam NTI. O infiltrado inflamatório, nos casos de síndrome DRESS, costuma ser misto, pode ou não ter um predomínio de células mononucleares, e além da NTI, tinham outros achados menos comuns, mas que eram vistos. Alguns desses eram granulomas, infiltrado inflamatório com formação de granuloma, a necrose tubular, a fibrose intersticial e a atrofia tubular, e o achado de vasculite só em 2 desses pacientes. E aí agora eu vou entrar mais na discussão da nefrite tubulointersticial propriamente dita e a biópsia renal. O que é que a gente avalia da nefrite tubulointersticial na biópsia, né? Primeiro, alguns aspectos gerais. A NTI é uma entidade que é caracterizada por um combo de inflamação, edema e fibrose em graus variáveis no interstício glomerular. Essa inflamação, ela também acomete o compartimento tubular. Então, é uma doença que tem como a base dela, né, o compartimento túbulo-intersticial. No túbulo, o que vai acontecer são também graus variáveis de alterações degenerativas e inflamação, que é a tubulite. As causas da nefrite túbulo-intersticial são várias, né? A gente pode definir ela como primária, secundária e idiopática. A primária seria quando a gente tem um envolvimento isolado do túbulo interstício. Então, seria essa situação do compartimento túbulo-intersticial estar afetado, que a gente não tem inflamação acontecendo nos vasos ou nos glomérulos. A secundária é quando a gente tem uma inflamação centrada em vaso ou glomérulo e acaba tendo como se fosse um respingo dessa inflamação no túbulo interstício. E a idiopática é caso idiopático, né? Quando a gente não consegue definir qual é a origem. Essa nefrite túbulo-intersticial, ela pode acontecer em casos de infecção sistêmica, mas de uma forma reativa.
pessoa tem um quadro de infecção à distância ou infecção disseminada, o rim apresenta uma nefrite tubulointersticial, sem haver a infecção direta do parênquima renal. Então, por isso que ela é chamada de reativa. Mas a gente também tem casos em que acontece por infecção, por introdução do agente infeccioso no parênquima renal, né? E os achados histopatológicos que a gente usa para definir uma NTI são basicamente a inflamação cortical. Essa inflamação cortical, ela é mista, mas muitas vezes predominantemente mononuclear. A presença de neutrófilos pode sugerir uma etiologia infecciosa, mas não é patognomônico de infecção. A gente precisa juntar com todas as outras informações, né? Essa inflamação cortical também pode apresentar granulomas. E na patologia, sempre que a gente vê granuloma, a gente precisa excluir certos agentes infecciosos, como principalmente fungos e bacilo álcool-ácido resistente, né? Nos casos em que se tem granuloma, em que são identificados granulomas, é praticamente mandatório que se faça colorações especiais, então, para pesquisar essas infecções, né? A gente pode fazer um PS, um GROCO para fungo, e o FIT-Faraco ou Zeolium para bacilo álcool-ácido resistente. E Pedro, Oi? Só fazer um comentário aqui. Praticamente qualquer nefrite tubulointersticial, de repente, pode aparecer granuloma. Isso é indicativo do quê? Toda vez que você tem a ruptura, é uma agressão tão importante da membrana basal, do epitélio ali, você tem aquela ruptura da membrana basal tubular, isso pode levar à formação de granuloma, inclusive até em rejeição celular. A rejeição celular, que é um tipo de nefrite tubulointersticial, né? A marca dela é a presença da inflamação intersticial com tubulite, né? Nesses casos, quando há ruptura da membrana, pode ter o granuloma, mas sempre, certamente, as colorações vão ser solicitadas, porque é muito mais associado a determinados agentes infecciosos, né? Sim. A gente tem até algumas dicas morfológicas também de que esse granuloma pode ser mais associado à infecção, como a presença de necrose. Mas como o Dr. Gil falou, ele não é igual à infecção. Reações a drogas, qualquer coisa que leve a lesões na membrana basal pode levar à formação de granulomas, né? E também a sarcoidose, que é uma doença inflamatória granulomatosa, pode acometer o rim. Além da inflamação cortical, a gente tem também graus variáveis de tubulite, edema e Fiat, fibrose intersticial e atrofia tubular, nos casos de NTI. Tem alguns casos que, se você for ver na literatura, as séries de casos que se juntam de NTI, eles descrevem que alguns casos nem apresentam tubulite. E mesmo assim foi diagnosticado como NTI, né? E é uma doença que tipicamente acomete essa entrada no tubo interstício. Vasos e glomérulos costumam ser poupados diretamente da patogênese, né? Aqui são algumas imagens do Reptistal que mostram esse quadro da NTI, que é bem parecido com o que a gente viu na biópsia, né? Essa coloração aqui não é um HE nem um maçom, é um PAS. A gente consegue identificar que é o PAS porque a membrana basal tubular está bem marcada aqui de rosa e o fundo está meio azulado. E o que a gente vê aqui é uma predominância de infiltrado inflamatório em um córtex que tem um grau de fibrose, de atrofia tubular aqui no centro. Mas, como a gente vê aqui evidenciado pelo PAS, não tem tanta destruição da membrana basal tubular. Então, seria um caso que nessa imagem não apresenta tanta tubulite. Eu acredito que aqui, esse tubo já pode ter algum grau de agressão direta. Mas a imagem não está numa qualidade tão boa. Aqui é uma outra imagem mais aproximada que a gente já vê essa agressão à membrana basal. Aqui a gente tem um túbulo que parece ter até um borramento aqui dessa linha rosada. E nesse outro lado é até difícil de reconhecer isso como um túbulo, mas provavelmente um que está sendo agredido, está sendo infiltrado por células inflamatórias. E a gente não vê mais a membrana basal circundando o epitélio, como está bem evidente aqui nesse túbulo mais atrófico. Aqui é uma imagem mostrando um granuloma, formado num caso de nefrite tubulointersticial. E essa imagem é boa para mostrar, para quem ainda não conhece, qual que é a cara do granuloma, né? Como que a gente reconhece o granuloma. Ele é uma coleção, um agregado, muitas vezes circular de células, com um predomínio de macrófagos. Aqui essa célula com um núcleo grande, com citoplasma eosinofílico, são macrófagos. Algumas outras células mononucleares. E nesse caso a gente vê aqui a célula gigante multinucleada. Se você for ver, o citoplasma tem o mesmo aspecto daqui, o núcleo tem o mesmo aspecto daqui,
mas os núcleos estão todos agrupados aqui, agregados dentro de um grande citoplasma, que são macrófagos que se juntaram. E nesse caso, nessa imagem, quando a gente vai analisar esse glomérulo, também pode ter uma dúvida se está acontecendo algum grau de hipercelularidade aqui. Mas é como eu falei para vocês. Depende muito da avaliação das outras colorações, da imunofluorescência até, para a gente ver se tem algum depósito imune aqui. De forma que aqui pode ser uma alteração isquêmica acontecendo. Aqui são imagens mostrando mais a repercussão crônica, né? Esses túbulos aqui estão com essa faixa azulada bem evidente, bem intensa ao redor, que é a membrana basal tubular espessada, que é um dos padrões de atrofia tubular. Aqui nesse outro lado, a gente vê um outro padrão de atrofia tubular, que é do tipo endocrinalização. É quando os túbulos ficam bem pequenininhos, formando essas rosinhas, esses floretezinhos. E aqui um outro perfil, um outro padrão de atrofia tubular, que é o de tireoidização. A gente chama de tireoidização porque fica parecendo um corte histológico de uma tireoide, né? Como se aqui fosse os folículos e o coloide dentro do folículo, mas é túbulo atrófico aqui, com cilindros. Essa imagem acabou não ficando boa também, né? Mas é para mostrar que o processo patológico está centrado no túbulo interstício. A gente vê aqui uma área grande de fibrose intersticial, atrofia tubular, e infiltrado inflamatório, mesmo na resolução ruim, a gente vê várias bolinhas ao fundo, né? Vários glomérulos representados aqui, e somente um glomérulo globalmente esclerosado. Então, é um processo centrado no túbulo interstício. Aqui ao lado tem uma artéria, que também está normal. Certo, essa é o panorama morfológico, histológico da nefrite túbulo intersticial que a gente usa para dar o diagnóstico. Mas o diagnóstico em patologia, e na patologia não é diferente disso, sempre é uma oportunidade que a gente tem de descrever mais aquele processo para dar dicas da evolução, da resposta que aquela pessoa pode ter aos tratamentos. Então, a gente achou esse trabalho de 2020, um trabalho que tentou achar parâmetros histológicos que ajudariam na predição de desfecho em casos de nefrite intersticial agudo. Era uma série de casos que definiu o desfecho primário com uma redução de 50% da creatinina ou uma taxa de filtração glomerular maior do que 60, um ano após a biópsia. Então, o desfecho primário que eles queriam ver é se a pessoa melhorou do quadro que ela estava apresentando no diagnóstico da NTI. Né? E nessa série de casos, o que eles acharam que eram parâmetros histológicos de importância foram basicamente esses cinco critérios, esses 5 variáveis. Um deles eles chamaram de córtex não fibrótico com inflamação. O outro seria a fibrose intersticial e a atrofia tubular. Então, para a gente definir o córtex não fibrótico com inflamação, a gente precisaria excluir a área de Fiat e mensurar a inflamação somente nessa área de córtex não fibrótico. Outro parâmetro seria também o infiltrado inflamatório total, que aqui é a mensuração do infiltrado inflamatório na biópsia inteira, né, tanto no córtex fibrótico como não fibrótico. A tubulite e o número de glomérulos globalmente esclerosados. Esses aqui foram os parâmetros. E aí, como é que esses parâmetros se comportam, né? Para avaliação de cada um deles, eles traçaram uns cutoffs, umas porcentagens para a gente conseguir avaliar essa intensidade. São parâmetros parecidos com o que a gente usa no transplante renal, para avaliar também. Então, tem alguma semelhança. Vamos começar a falar primeiro do NFI, né, que é o córtex não fibrosado com inflamação. Para avaliar ele, a gente precisa, como eu já falei, excluir a medula renal, excluir também áreas de fibrose, áreas pericapsulares e perivasculares, que tem o coxim adiposo, o coxim perivascular, que às vezes tem algum infiltrado inflamatório lá. Áreas pericapsulares também pode ter uma concentração inflamatória sem significar uma NTI. E aí, depois que a gente exclui essas áreas, que a gente define qual é a nossa área de interesse, você vai mensurar aqui a porcentagem desse córtex não fibrosado que tem inflamação. De 0 a 24% seria enquadrado como NFI 1, de 25 a 74 NFI 2 e de 75 a 100% NFI 3. E a relação desse critério, desse parâmetro, foi que quanto maior a inflamação no córtex não fibrosado, maior a probabilidade da pessoa atingir o desfecho. Lembrando que o desfecho é a melhora da função renal. Então, quanto mais inflamado em córtex não fibrosado, teoricamente seria um indicativo de melhor prognóstico dessa pessoa. Aqui nesse gráfico mostra bem isso,
E aqui nas cores a gente tem definido os scores do NFI, né? O 1, o vermelho, o 2, o laranja e o 3, o verde. E aqui é a quantidade de pessoas que atingiram o desfecho primário, então a quantidade de pessoas que melhoraram. Todas as colunas verdes estão aqui bem altas, né? A mais baixa é a que está aqui associado a UTI, fibrose intersticial e atrofia tubular, vou explicar depois. Mas mesmo assim está acima de 80%. Então, o NFI acentuado, o NFI3, funcionaria como um marcador independente de bom prognóstico. Quando a gente vai associar ele à fibrose intersticial e à atrofia tubular, acaba tendo uma relação variável também, né? Como eu vou explicar depois. Mas quanto pior a fibrose intersticial e a atrofia tubular, menor a chance de se chegar no desfecho. De forma geral, a gente vê que pode ter até uma variaçãozinha entre os grupos. A Fiat, que é esse outro parâmetro, né, significa um processo fibrocicatricial do parênquima renal. A fibrose é um caminho de vários processos de inflamação que a gente tem no nosso corpo, né? No rim, quando acontece uma fibrose, a gente tem uma substituição do parênquima, daquela área funcional, por um tecido conjuntivo que não vai ter função. Então, isso que reflete a perda da função renal. A atrofia tubular, a gente define como um espessamento da membrana basal tubular, né, com a diminuição do diâmetro dele. Esse padrão de atrofia tubular em tireoidização também é bem frequente em casos de NTI, que eu mostrei para vocês na outra imagem. E a fibrose intersticial é definida como uma deposição de colágeno no interstício. A gente vai mensurar qual é a extensão do córtex para definir, né, qual é a porcentagem. Qual é a extensão do córtex e quantos por cento desse córtex está com fibrose intersticial e atrofia tubular. E aqui as porcentagens mudam um pouco, né? Uma Fiat 1 é de 0 a 9%, Fiat 2 de 10 a 24%, Fiat 3 de 25 a 100%. E aqui, para mostrar para vocês, novamente, a relação do NFI com a fibrose intersticial e a atrofia tubular. Em casos que tinham uma fibrose, um NFI baixo, que teoricamente não teria um prognóstico tão bom, se a fibrose intersticial e a atrofia tubular não for tão grande, for até 9%, até que tem uma recuperação razoável dos casos, né? Outro parâmetro que eles viram que tinha influência era o infiltrado inflamatório total, que lá no trabalho eles colocaram como a sigla TI, né? E aqui a relação desse infiltrado inflamatório total é que casos em que o infiltrado inflamatório total era baixo, era pouco frequente, era de 0 a 50%, e aqui acho interessante a gente notar que essas porcentagens todas mudam, né? Cada critério tem uma porcentagem diferente. Então isso deixa essa avaliação um pouco dispendiosa para quem está olhando para ela. Tem que sempre estar voltando aqui para lembrar qual que é essa porcentagem. Mas aqui no infiltrado inflamatório total, a relação é que se ele estiver presente em 0 a 50% dos casos, a pessoa abre o quadro com uma elevação de creatinina não tão grande, quando comparado com os outros, né? A elevação de creatinina num caso de TI3, que é quando 81 a 100% do córtex está inflamado, é bem maior do que no TI1. No entanto, as pessoas que abrem o quadro com esse infiltrado inflamatório total baixo recuperam menos a creatinina. Então, aqui no TI1, passou desse valor de 190 para 149, enquanto no TI3 abriu o quadro com um valor bem pior, né, 325, mas recuperou para 120, então recuperou melhor. Ele é um marcador, então, de apresentação mais grave inicial, mas também funciona como um marcador de recuperação, um marcador de bom prognóstico após um ano. A tubulite também mostrou relação prognóstica. Como eu expliquei já, a definição de tubulite é essa infiltração de leucócito mononuclear no túbulo renal, na célula epitelial tubular, né? E a classificação também é em T1, T2 e T3, sendo que T1 é se você tiver 1 a 4 células mononucleares numa secção transversal de túbulo, T2 de 5 a 10 e T3 maior do que 10. Qual que é o significado? Também acompanha um pouco o do NFI e da inflamação total. Quanto mais inflamado, então se for T2 e T3, maior chance de chegar ao desfecho final, maior chance de melhorar essa função renal. Se for T0 e T1, não tem diferença, não quer dizer que vai ser pior o prognóstico, mas não vai dar um melhor prognóstico. E os glômerulos globalmente esclerosados mostraram uma relação, mostraram essa relação, na verdade, né? Que a cada um glômerulo globalmente esclerosado, a mais que a pessoa tinha,
ela diminui em 3% a chance de chegar nesse desfecho, no outcome que eles definiram como outcome primário, que é a recuperação da função renal. Outras características que foram debatidas nesse artigo, nesse trabalho, é que a presença de eosinófilos acabam não conseguindo predizer a etiologia. Então, uma coisa que poderia se acreditar antigamente, que é a relação de eosinofilia com a lesão induzida por drogas, parece não ter essa correlação. E a presença de granulomas e lesões vasculares, como a aterosclerose, também não tem correlação com esse prognóstico. Então, a presença não de granulomas não indicaria a etiologia, nem serviria como um fator de pior ou melhor prognóstico. O score TANF, que é o que estava no final lá do gráfico, do laudo, na verdade, ele é a junção dessas variáveis, né? Esse score TANF ele foi definido inicialmente como 2, então começa do 2, 3, 4, 5, 6, e quanto menor o TANF, maior a porcentagem de pessoas que atingiram o desfecho primário. Então, se no final, com a definição de todas essas porcentagens, aquelas letras e números, você definir que a pessoa está enquadrada nesse grupo TANF 2, ela está enquadrada num grupo onde mais de 90% das pessoas chegaram no desfecho primário. À medida que vai aumentando o TANF, vai diminuindo essa frequência de pessoas que melhoraram, né? E o que é cada um desses grupos TANF? Aqui está uma outra parte um pouco complexa dessa definição também. Porque o grupo TANF, na verdade, podem ser vários grupos juntos, né? Esse grupo TANF2, ele é definido como casos em que tem um NF3 e TA1. Então, voltando aqui para a gente lembrar o que é cada uma dessas siglas, seria um caso com muita inflamação em córtex não atrófico e pouca fibrose intersticial e atrofia tubular. O TANF3 seria esses dois grupos, o B e o C. E aqui já vai ficando bem variável. Você tem uma quantidade moderada, digamos assim, né, de inflamação no córtex não atrófico, com pouca Fiat, ou até mesmo uma quantidade acentuada de inflamação no córtex não atrófico, mas com uma Fiat moderada. E aqui esse gráfico é interessante para a gente ver que até mesmo dentro dos grupos, você tem uma variação. Então, quando a gente vai avaliar aqui esse grupo TANF4, ele é o que tem uma grande variação. O TANF5 também tem uma grande variação, né? Só que eles acabaram englobando aqui esses grupos D e E, que tem essa taxa de recuperação aqui, um pouco mais de 60%, quase 50%, mas também o F, que foi o que teve melhor prognóstico quando a gente vai olhar para esse gráfico, né? O F, só para a gente ver, seria um caso em que você tem um infiltrado inflamatório em área não fibrótica acentuado e uma Fiat acentuada. Então, a gente consegue inferir aqui que esse valor de prognóstico independente do infiltrado inflamatório em área não fibrótica, né? O quanto ele tem essa força de definir um prognóstico bom. Então, era isso. Aqui estão as referências. Esse artigo, da classificação, é esse primeiro aqui. Os materiais planetários deles são muito bons para entender um pouco mais o que é que cada parâmetro desse, como é que ele funciona, né? Inclusive esses gráficos aqui são dos materiais suplementares. E Pedro, o nosso ficou aí como TANF qual? Ficou, deixa eu voltar aqui. Eu acho que foi... TANF 4. 4, né? Tá. TANF 4. Então, isso, TANF 4 no grupo com muita Fiat, mas com muita inflamação. Tá. Aí deixa eu voltar aqui para uma área onde está evidente. Aqui, eu acho. A gente tem áreas de Fiat, mas áreas de túbulos mais preservados com a inflamação bem acentuada também, né? Acho que passa para o... Volta para Adriano, né? Adriano. Tá. Perfeito. Vou colocar aqui de volta. Apareceu? Bom, nesse caso, fechamos a síndrome DRESS. Como o Pedro bem falou, realmente é um diagnóstico clínico, mas ainda assim, essa síndrome DRESS induzida pelo allopurinol com o acometimento renal, acaba que também a biópsia renal ela é mandatória para a gente entender e prognosticar também a evolução do paciente, especialmente por conta do critério do TANF score. Ainda assim, toda vez que você tem uma DRESS secundária ao allopurinol, é relevante, ela acaba tendo uma mortalidade
acima de 10% dos pacientes, especialmente aqueles que vão caracterizar pelo esse acometimento multi-órgão, motivo pelo qual, no caso, que foi o nosso caso, né? Ele acabou fechando todos os critérios para o Regiscar, ele teve o rash cutâneo, teve uma eosinofilia, teve o envolvimento de múltiplos órgãos, a questão da febre persistente e a linfadenopatia. É interessante colocar também que não é comum a gente ter a combinação desses 3 sintomas cardinais, no caso, a febre, as erupções e a linfadenopatia. No geral, os pacientes que têm a DRES para alopurinol, eles não costumam apresentar com esses 3 sintomas, e foi curioso nesse caso que eram positivos. Teve nesse caso do paciente. As medidas iniciais mais importantes é afastar o agente causador, então foi suspenso logo o alopurinol, o início da corticoterapia e a questão do suporte dialítico. O corticoide, de uma maneira geral, ajuda a diminuir esse quadro, essa reação alérgica, porque o processo da DRES é uma reação mediada por células T, e aí que também foi refletida na própria biópsia, indicando o uso do corticoide, podendo ser tanto oral quanto parenteral, podendo ser a metilprednisolona ou a prednisona de 0,5 a 1 mg quilo dia. Também, no caso do paciente, teve um suporte. A gente pediu uma avaliação da dermato por conta ele acabou evoluindo com uma descamação intensa tanto das lesões em face quanto em tronco. E aí, mas foi terapia de suporte para parte deles mesmos. E aqui a gente teve uma evolução, teve uma melhora da questão do início da diálise, mas ele teve um ganho de filtração glomerular, teve o ganho da abertura, no caso, da diurese, mas ainda assim, ele é um paciente que, infelizmente, continuou dependente de hemodiálise. Os eosinófilos, outro ponto interessante no caso da DRES é que ela tem um comportamento, uma elevação em 2 momentos. No primeiro momento, ele tinha essa eosinofilocitose, que iniciou o corticoide. E aí chama a atenção também que toda vez que você tem um quadro de reação induzida por droga, você tem que afastar a droga, mas também evitar o início de outros. Ele chegou para a gente no contexto de sepse, e aí acabou fazendo uso da vancomicina, mas uma vez que a gente fechou o diagnóstico, a questão do antibiograma, foi suspensa da medicação e trocado por outra para finalizar o tratamento do estafilococo, do aureus que ele teve. O corticoide é um período, o tratamento é mais prolongado, são pelo menos, instituídos cerca de 8 semanas de tratamento com corticoide, e foi se traduzindo na melhora também das enzimas hepáticas dele. E aqui, como bem o Pedro falou, o score de TANF 4, infelizmente, ele é mais associado com um padrão, um prognóstico ruim para esse paciente, diminuindo a recuperação renal para ele. Então, até o momento, o paciente continua dependente de terapia renal substitutiva. Mas não só a questão do TANF positivo, TANF elevado, mas outros pontos também predizem esse mau prognóstico para ele. A questão da suspensão tardia, no geral, os estudos, na série de casos que tem relatado, a suspensão tardia posteriormente a 2 semanas do início do medicamento está associado com uma maior dependência uma maior evolução para a doença renal crônica. A questão da diálise, necessidade de diálise também na fase aguda é outro fator negativo para a evolução desse paciente. E, ainda assim, a junção de todos esses fatores, apesar dele ter tido uma melhora clínica, a resolução do quadro cutâneo, da febre, ele ainda segue terapia renal substitutiva. Doutor Ricardo, levanta a mão?
Não, só uma pergunta, de quanto tempo, assim, do que iniciou o racha para o início do corticoide? Tem ideia, assim, mais ou menos? Chute Então, aí. não, ele começou mais de mês, com certeza. Ele foi em julho, início do alopurinol. Inclusive, até a gente vai discutir a questão da própria dosagem, que ele foi 300 miligramas diário. Foi iniciado por ele. Ele começou o racha para começar o corticoide mais de mês, né? Mais de mês também, sim. Ele Isso foi aí, iniciado o corticoide praticamente 5 dias antes de ser transferido aqui para a nossa unidade. A demora também para iniciar o corticoide é fator bem ruim. Mas chama atenção que, assim, apesar do corticoide ser o tratamento indicado inicial, na série de casos, a gente não tem uma evidência clara de que ele vai funcionar, o desfecho seja positivo. Mas ainda assim, acaba que é indicado para ele, mas a literatura também fala de outras opções, como a própria... Você pode fazer uso de imunoglobulinas também no paciente, e pode fazer o uso da ciclosporina também, em alguns casos. Além disso, em pacientes que têm reações cutâneas associadas com o uso do alopurinol, o fato de ele ter tido alguma DRC, já ter uma lesão renal prévia, já aumenta o risco de evolução para DRES em 8 vezes. E chama atenção também que a população asiática ela é muito prevalente, a incidência da DRES, né, com secundário ao uso do alopurinol. Eles chegaram até a isolar, fazer uma triagem no caso dos pacientes que têm que sejam asiáticos. A pesquisa de HLA-B 581, eles positivo está mais relacionado com a ocorrência dessa síndrome de DRES e acaba justificando a pesquisa para essa população. População em geral, não, mas a população asiática é custo efetivo. E também chegam os estudos também sugerem, no caso, para toda vez que você tiver um paciente que tiver um clearance abaixo de 60, você utilizar essa fórmula de Stamp, que tu pega a taxa de filtração desse paciente, multiplica por 1,5 e você vai ter a dose que deveria ser a dose inicial desse paciente para o controle com o alopurinol, do ácido úrico. Fechamos que a bacteremia dele, a questão da infecção pelo Staphylococcus aureus, era sim secundário à questão do acesso. E chama atenção também que esses pacientes que têm a síndrome de DRES, eles acabam evoluindo com um processo de reativação de outras doenças virais, em especial a questão do CMV, do Epstein-Barr e do herpes vírus 6. Então, tem que fazer investigação nesses casos também e ficar de olho na evolução desses pacientes. Desse caso, a gente leva que a prevenção é a principal maneira de você evitar a complicação do DRES e, consequentemente, a disfunção renal crônica. A fórmula de Stamp entra aí para reforçar essa parte. A biópsia renal é essencial, principalmente pela essa questão de estratificação pelo score de TENF. Os corticoides são indicados, como eu estava comentando, mas ainda assim a gente não tem uma evidência robusta, não tem ensaios clínicos randomizados. E também vai ser difícil até por questões éticas também essa parte. O score de TANF elevado associado com um prognóstico ruim, e esse paciente tem que ficar em acompanhamento, porque eles acabam evoluindo com outras doenças autoimunes, em especial a questão de podendo ter, no caso, vitiligo, tireoidite, diabetes, mas também o próprio lúpus e Sjogren também são outras doenças que também aumentam a incidência nessa população. E, obviamente, contraindicação ao medicamento. Essas aqui foram as referências utilizadas. Adriana, eu acho que vale a pena a gente comentar nesse caso aqui que, associado ao mau prognóstico do uso prolongado do alopurinol, o tempo de retardo do início do corticoide, ele também teve um evento que é muito descrito, que é a recidiva dos flares. Uhum. Ele teve, mesmo em uso de corticoide, 30 dias depois ele teve um segundo flare. Ele fez uma nova reação, voltou a piorar da ira,
voltou a fazer o quadro de pele, Sim. e isso é uma associação descrita, né, dentro da DRESS. O que hoje deve estar contribuindo bastante. Foi pós-biópsia, então a gente não enxerga no índice que foi feito, né, no fator prognóstico da biópsia, mas com certeza contribui para que ele hoje esteja em diálise. Foi um quadro realmente grave, e onde o prognóstico era de 50% de recuperação, só que com a recidiva do flare, ele teve uma piora clínica bem importante, piora renal, e acabou ficando fechando o prognóstico dele renal, pelo menos como dialítico, né? Sim. Mas foi um quadro bem grave. Perfeito. Pessoal da clínica aí. O allopurinol, assim, que eu já tenho um certo tempo de consulta, o allopurinol, a incidência de farmacodinamia é muito alta. Todo paciente que eu prescrevo allopurinol, eu observo se aparece coceira no corpo, você suspende e volte, porque eu não tenho assim o número de cabeça, mas é quase 5%, é alto. Sim. E allopurinol, assim, esse paciente aí, com certeza, ele nem precisaria tomar. Não precisava. Porque você fica querendo tratar o exame. Você ficar estressado com ácido úrico é o paciente gotoso, é o paciente litiásico, é o síndrome metabólico. O resto, que o allopurinol dá problema. Não é, porque eu já sou rodado no negócio. Eu vejo demais. Tá? Não é uma medicação inócua, não. Para a síndrome DRESS, ele é o principal, né? Ele é a principal medicação apontada. Para a ANIA, ele compete hoje em dia com os bloqueadores de bomba, né? Os IBPs. Mas para a DRESS, não. Para a DRESS, ele é o primeiro do ranking hoje em dia. Acho que a Alice quer falar. Acho que a Érica pediu primeiro, eu acho. Então, parabéns pela exposição. Eu queria comentar duas coisas. Teve um artigo que eu apresentei, eu pedi para os alunos da Liga de Afecções Renais preparar esse artigo. No dia que tu estava passando o catéter nesse paciente, aí me chamou a atenção desse caso, né? E aí os alunos fizeram a discussão desse caso semana passada. E que eu me lembre que você tinha dito que esse paciente realmente ele não tinha indicação, ele era um paciente com o exame alterado e sem aquela indicação de gota, litíase, né? E então eu levei para o pessoal da clínica, ou da graduação, para eles levarem essa mensagem, né? Que não é para ficar tratando o exame, né? A gente está aqui na nefrologia, né? Como um todo, mas é uma mensagem importante para levar para os residentes da clínica mesmo, né? E para os outros que não estão nesse dia a dia do ácido úrico aumentado. E a outra consideração é que num dos artigos que a gente leu lá com os alunos, é que eles falam do corticoide, porque como tem muitos relatos de caso, por vezes o corticoide foi utilizado muito tardiamente, então talvez o viés de tratamento seja esse, né? Porque se ele for utilizado com menos de 7 dias, porque nos relatos eles falam que na patologia que foi realizada, biópsia, com 7 dias ou menos, já tinha muita fibrose, né? Então, talvez iniciar o corticoide muito, muito precocemente, né? Que não foi a oportunidade que esse paciente teve, talvez tivesse salvado o rim dele. Era isso. Eu tenho essa experiência assim, de NIA. Toda NIA que demora a tratar não volta, cara. É impressionante como a NIA faz fibrose. De fato. Assim, a maioria das NIAs, eu tive uma vez uma NIA, há uns 15 anos, por ciproflox, assim. Mas até eu fazer o diagnóstico, fazer biópsia, foi quase um mês. E assim eu tive outra por omeprazol, também assim, quase um mês para fazer o diagnóstico. Aí quando você faz, já tem muita fibrose intersticial, muita atrofia. E é difícil. Então, toda vez que desconfia cedo e começa a corticoide cedo, sai. Né? Essa é a ideia. Perfeito. E de Parabéns fato, pelo caso.
As recomendações também, eles comentam que, além de ficar vigiando, de avaliar o paciente com 7, 15 dias, de 7 a 14 dias do início da medicação, tem que dosar também as enzimas hepáticas, tem que ficar acompanhando a função renal também, não simplesmente iniciar. Boas práticas, né, na verdade. Acho que a Alice queria falar. Alice? Acho que ela não está ouvindo. O Everton quer falar alguma coisa a mais? Não, acho que o Rodrigo já... Tudo certo, Gil. Só parabenizar. Caso bem bonito, né? Bem ilustrativo. E ficar essa mensagem aí também do cuidado com a allopurinol. A gente tem também alguns trabalhos recentes, né? Em doença renal crônica. Acho que o último é do New England, em 2020. Mostrando que não tem evidência também para retardar a velocidade de progressão de doença renal crônica, o uso do allopurinol. Então, a gente, até o momento ainda, a gente não tem utilizado com essa indicação que muitas vezes, porque ele vai subir, né, na doença renal crônica, ele vai dar aquela elevada, mas a tendência é não tratar, na grande maioria. Acho que é isso aí. Então, tá certo. Então, parabéns aí pelo caso, gente. Obrigado. E terça-feira, vou confirmar com o Felipe aí, mas vai ser um caso do pessoal de Natal, tá bom? Então, bom resto de semana a todos. Obrigado, Adriano, Pedro, e a todos que participaram. Obrigado, pessoal. Obrigado, Adriano. Até mais.